Olá pessoal, sou o professor George e a aula de hoje é sobre problemas clássicos em grafos. Bom, há um conjunto de problemas de elevada importância teórica ou prática que ainda não foram abordados no curso, foram juntados na aula de hoje, como o problema de coloração em vértices e arestas, problema de cliques, conjuntos independentes, emparelhamento e planaridade. Bom, o problema de coloração de vértices é o seguinte: dado um grafo GVE, como colorir seus vértices de modo que vértices adjacentes possuam cores diferentes? Ou então, suponha esse exemplo aqui. A gente atribuiu uma cor que eu vou chamar de 1 aqui, seja o azul, no vértice 1, isso significa que os vértices 0, 3, 2 e 4 não podem ter essa mesma cor 1. Tem que ter alguma cor diferente de 1. Ok? Então, esse aqui é um exemplo desse grafo resolvido. Bom, o vértice 1 ganhou a cor azul, os demais vértices, já que 1 é ligado a todos os demais, não receberam essa mesma cor azul. O vértice 2 aqui recebeu verde, o vértice 4 recebeu vermelho, o vértice 0 também pode receber vermelho, porque não está ligado a 4. A mesma coisa vale para o vértice 3. Se existe uma coloração para um grafo que utiliza K cores, então esse grafo ele é dito K colorido. O número cromático de um grafo, denotado aqui por xg, é o menor número K para o qual esse grafo G é colorido, K colorido. Nem sempre é fácil encontrar um número cromático de um grafo. Okay? Mesmo para esse exemplo aqui, que tem apenas 6 vértices, já começa a não ficar trivial encontrar o número cromático. Bom, qual é o número cromático desse grafo? A gente poderia pensar aqui na cor 1 para esse vértice, esse aqui teria que ter uma cor 2, esse aqui teria que ter uma cor 3. Bom, já tem aqui no mínimo 3 cores, mas será que consigo fechar em 3 cores? Será que eu preciso de uma quarta cor? Bom, vamos continuar resolvendo aqui. Esse vértice eu poderia ter a cor 1, esse aqui eu poderia ter a cor 2. Bom, esse aqui já é ligado à cor 1, 3, 2, então ele talvez teria que ter uma nova cor 4. Bom, será que se eu rearranjasse essas cores aqui eu não precisaria dessa quarta cor? Então, essa é uma questão difícil de resolver e a gente precisa de estratégias computacionais para isso também. Bom, de fato, nesse exemplo em específico, a gente de fato precisa de 4 cores para colorir esse grafo. Como vocês podem ter observado, encontrar esse número cromático e essa coloração correspondente não é uma tarefa trivial. De fato, esse problema pertence à classe dos problemas NP completos, ou seja, é uma classe especial de problemas em que não há algoritmo determinístico em tempo polinomial para resolvê-lo. Bom, a primeira aplicação desse problema foi no problema de coloração de mapas, onde deve-se colorir um mapa de modo que regiões que fazem fronteira recebam cores diferentes. A gente tem aqui um exemplo do mapa da América do Sul, aqui os países, e aqui a gente tem o gráfico correspondente. Bom, cada país vai ser um vértice. Países que fazem fronteiras vão ser ligados por aresta. Então aqui a gente tem o Brasil, aqui em cima Guiana Francesa, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e assim por diante. Bom, tem um teorema que diz que é o teorema das 4 cores, que diz que qualquer região plana pode ser colorida com 4 cores, com até 4 cores. E, de fato, qualquer desenho plano que você imaginar, você consegue colorir com 4 cores. Esse aqui é um exemplo do mapa mundi aqui em 4 cores. Veja que aqui a gente tem o mar em azul, e a cor azul é usada algumas outras vezes aqui em algumas áreas internas aqui para fechar com apenas 4 cores. Bom, de fato, esse problema não é tão relevante atualmente, né? De coloração de mapas. Mas há vários problemas modernos que envolvem a coloração de vértices. Em específico, problemas que envolvem um conflito entre o uso de recursos. Bom, nesses problemas, cria-se um gráfico chamado de grafo de conflitos. Ele vai ter os vértices indicando os recursos e as arestas ligam recursos que são conflitantes entre si. Bom, vamos ver um exemplo de um grafo de conflitos de um problema que pode ser resolvido dessa forma, que é o problema da programação de horários escolares universitários. Bom, nesse problema, cada disciplina deve ser selecionada por um professor a uma turma.
Disciplinas que são da mesma turma ou têm o mesmo professor não podem ocorrer no mesmo horário. Bom, então cada vértice vai representar uma disciplina nesse modelo. Disciplinas que compartilham um professor ou turma vão ser ligadas por aresta. A cor atribuída a cada vértice irá indicar o horário no qual essa aula ocorrerá. Bom, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Não sei se vocês se lembram do exemplo da aula de fluxo em redes. A gente tem aqui o mesmo problema do planejamento de aulas do curso de pós-graduação. Aqui as 7 disciplinas, aqui os professores alocados conforme a aula de fluxo em redes e aqui as turmas para as quais as disciplinas serão lecionadas. Note que o detalhe é que a turma 4, a disciplina 4 é lecionada para ambas turmas 1 e 2. Bom, o gráfico resultante desse problema ficaria da seguinte forma. A gente tem aqui para cada disciplina um vértice, ou para cada aula selecionado um vértice. E as aulas que compartilham ou a turma em comum ou o professor em comum são ligadas por aresta. Então, essa aula é da turma 1. Ela vai ser ligada a todas as outras aulas que são da turma 1. Envolvem a turma 1. Essa aula do professor George, bom, ela vai ser ligada a todas as aulas do professor George. Esse exemplo é só essa de baixo aqui. Mesma coisa vale esse lado da direita aqui, né, que são as outras disciplinas aqui, a maioria envolvendo a turma 2. E essa aqui seria uma possível solução para esse problema. Bom, esse vértice recebe a cor 1, esse aqui também, ou cor o horário 1. Esse horário 1 poderia significar 7 horas da noite na segunda-feira. O horário 2 aqui em vermelho poderia significar 7 horas da noite na terça, e assim por diante, ok? Veja que esse problema é bem simplificado, a gente tem só 7 aulas para alocar, então de fato fica trivial resolver. Você nem precisa de fato de ferramenta computacional para um problema tão simples. Mas os problemas reais, eles envolvem usualmente centenas de vértices. Um exemplo de um problema que eu trabalho com algoritmos é o problema de programação de horários do ICEA. Bom, no ICEA a gente tem 380 aulas a serem alocadas, então seria um gráfico com 380 vértices, certamente muito mais complexo que esse e virtualmente impossível de se resolver manualmente. Okay? E, obviamente, há vários outros fatores que podem ou devem ser considerados a depender das características da instituição em que você está resolvendo o problema, como a preferência de professor para um determinado horário, como a indisponibilidade da classe ou do professor. Por exemplo, há classes que são noturnas, que não podem ser lecionadas à tarde, ou o professor pode ter um certo compromisso em um determinado dia da semana e não pode estar disponível, entre vários outros fatores que a gente pode analisar. Bom, agora eu faço o problema da coloração de arestas. De modo análogo ao problema de coloração de vértices, a coloração de arestas é que é a atribuição de uma cor a cada aresta, de modo que arestas adjacentes não possuam a mesma cor. Então vejamos esse exemplo. Eu tenho aqui essas 4, 5, 6 arestas nesse grafo, e eu tenho que atribuir uma cor a cada uma delas. Bom, essa primeira aresta pode ter a cor 1. Já essas arestas aqui, que são adjacentes a essa aresta 4,1, que ligam um vértice em comum ao 4,1, elas não podem ter a mesma cor 1. Essa aqui poderia receber uma cor 2. Essa aqui também não pode ter a cor 1 nem a cor 2 mais, ela poderia ter a cor 3. E essa aqui poderia ter uma cor 4. Bom, já essa aresta aqui, ela está ligada a 4 e 2, que estão ligadas às arestas de cor 1 e 3. Bom, então ela poderia ter a cor 2 aqui sem problemas. Já essa aresta está ligada a 2 e 3, ela poderia ter a cor 1. E por fim, essa aresta está ligada a 2, 1, 3 e 4. Bom, ela teria que ter uma cor 5. Bom, então essa solução usa 5 cores, mas será que essa é a melhor possível? Será que a gente não poderia ter escolhido uma configuração melhor de cores? Bom, de fato, sim. Se eu tivesse atribuído a cor 4 a essa aresta, eu poderia atribuir a cor 1 a essa e solucionar o problema com apenas 4 cores. De fato, é a solução do meu slide aqui. Tem aqui 4 cores: vermelho, azul, verde e amarelo.
Naturalmente, os conceitos também da coloração de vértices se aplicam aqui. Então, se existe uma coloração de arestas para um grafo que usa 4 K cores, esse grafo é dito K colorido de arestas. O índice cromático, denotado então por x'G, vai ser o menor número para o qual G é K colorido de arestas. Então, no exemplo anterior, o índice cromático desse grafo seria 4. Bom, vejamos um outro exemplo um pouco mais difícil. Qual vai ser o número cromático desse grafo aqui? O índice cromático, me desculpe. A gente pode pensar, será que há alguma forma de indicar esse índice cromático só de se analisar a estrutura do grafo? Bom, uma coisa que a gente pode pensar é que em um determinado vértice, todas as arestas que saem desse vértice, ou que incidem nesse vértice, elas têm que ter cada uma cor diferente. Elas são todas adjacentes entre si. Então, eu poderia dizer que eu tenho uma cor 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, então, tem no mínimo 5 cores. Ou, na verdade, eu tenho no mínimo o grau máximo dentre os vértices do grafo de cores no índice cromático. Vamos continuar a resolver aqui. Então, eu poderia ter aqui uma cor 3. Poderia ter aqui de volta a cor 1. Poderia ter aqui a cor 2. Poderia ter aqui cor 1 de novo. Aqui eu poderia fechar com a cor 4. E aqui eu poderia ter... não poderia ter cor 3, nem 2, nem 1, nem 5, nem 4. Bom, talvez eu precisaria na sexta cor. Bom, então... será que a gente precisaria mesmo numa sexta cor? Na verdade, o teorema de Wisen ele diz o seguinte, ele é um teorema extremamente útil no contexto de coloração de arestas. Ele diz que o índice cromático de um grafo vai ser igual ao seu grau máximo ou ao seu grau máximo mais 1. Okay? Então, vai estar compreendido nesse intervalo. Então, nesse exemplo anterior, pelo teorema de Wisen, a gente tem que o índice cromático vai ser 5 ou 6. E a gente precisar de uma aresta a mais do que essas 5, vai ser no máximo mais 1. Bom, vamos tentar rearranjar essas arestas aqui para ver se a gente consegue usar menos de 6 cores. Talvez tenha tomado uma decisão que não tenha sido a melhor possível aqui. Bom, eu atribuí aqui a cor 4. Não vejo problema de atribuir. Já aqui eu poderia ter atribuído a cor 3 em vez da cor 4. E eu teria, por fim... não, ainda não teria a cor 1 disponível. Vamos pensar um pouquinho mais. Na verdade, eu poderia atribuir a cor 1. Também não teria a cor 3 disponível. Bom, então veja que esse problema não é trivial. Na verdade, você tem que testar algumas combinações. Na solução do slide aqui, eu tenho que o índice cromático desse grafo vai ser 5. Então, vamos traduzir essas cores aqui em números para a gente tentar comparar com a solução que a gente estava fazendo. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa aresta se chamou 3. Essa aqui também se chamou 3. Tem então bem parecido com a solução que eu tinha. 3. Essa aresta que eu chamei de 4, na verdade, ela poderia ser chamada de 5. Essa aresta marrom aqui embaixo poderia ser 2. E, por fim, essa aresta poderia ser 1 de volta. Então, é sim possível colorir esse grafo de arestas com 5 cores. Então, apesar da importância desse teorema para se estimar o índice cromático, encontrar o índice cromático de um grafo também é um problema pertencente à classe NP completo. Bom, uma importante aplicação do problema de coloração de arestas é na programação de competições esportivas. Bom, o problema da programação de competições esportivas consiste em programar partidas envolvendo N equipes ao longo de R rodadas. As seguintes restrições. Cada equipe deve enfrentar todas as demais exatamente uma vez, considerando apenas turno. O retorno seria apenas um espelho dessa programação de um turno. E cada equipe joga exatamente uma vez por rodada. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma rodada de uma tabela de campeonato. Infelizmente, meu Cruzeiro aqui está nessa lista, mas a gente tem aqui, numa determinada rodada,
todas as 20 equipes do campeonato enfrentando cada uma um determinado adversário. O campeonato vai assim durante as N rodadas. Bom, nesse exemplo seria 18 rodadas, 19 rodadas, desculpa, num turno e depois 19 rodadas no retorno. Bom, mas como que a gente pode usar coloração de arestas para resolver ou auxiliar na solução desse problema? A gente pode dizer que cada vértice representa uma equipe e cada partida representa uma aresta. Ela vai ligar as duas equipes que participam dessa determinada partida. Bom, a cor que vai ser atribuída a cada aresta irá indicar a rodada no qual essa partida irá ocorrer. Vejamos um exemplo aqui com 6 clubes. Então, a gente tem aqui um vértice para cada um dos clubes. A gente tem uma aresta indicando uma partida entre esses clubes aqui que fazem parte do campeonato. Então, veja que o Cruzeiro ele tem uma aresta para o Atlético, para o São Paulo, para o Internacional, para o Corinthians e para o Flamengo. Ou seja, ele tem 5 arestas indicando as 5 partidas que ele tem que fazer nesse campeonato. E assim para os demais. Bom, então a gente pode resolver um problema de coloração de arestas aqui. Então a gente poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e ir resolvendo aqui para determinar as rodadas do campeonato. Bom, esse problema já não é um problema com 6 vértices, já não é trivial de se resolver manualmente. De fato, eu já preparei uma resposta aqui, onde a rodada 1 é indicada pelas arestas azuis aqui. Então, 1 vai ser Cruzeiro Atlético, São Paulo Flamengo, Internacional Corinthians. 2 é indicado pela aresta roxa. Vai ser aqui Cruzeiro São Paulo, Atlético Inter, Flamengo Corinthians. E assim por diante. Então, 3 aqui em vermelho. Até a gente fechar as 5 partidas, as 5 rodadas desse determinado campeonato. 4. E aqui a rodada 5 tem Cruzeiro e Flamengo, Atlético Corinthians, São Paulo e Inter. Bom, de forma similar ao problema anterior, há diversos outros fatores que podem e devem ser considerados. Como, por exemplo, a definição do mando de campo. Eu não resolvo. Eu falo, o Cruzeiro vai jogar com o Atlético na rodada 1. Eu não digo se o Cruzeiro vai ter mando de campo, se é o Atlético. Não estou resolvendo isso ainda, com coloração de arestas. Então isso é importante se resolver. E é comum ainda impor restrições quanto à sequência máxima de jogos fora ou em casa. No Campeonato Brasileiro em específico, não se permite mais de 3 jogos fora consecutivos ou em casa consecutivos. Depois vocês reparem que tiver curiosidade. E outro fator que também é sempre considerado no planejamento desses campeonatos, em especial campeonatos em regiões geográficas grandes, é a questão do total de viagens. Então, um dos objetivos do planejamento é minimizar o total de distância percorrida pelas equipes. Por exemplo, o Cruzeiro, se ele joga lá no Sul contra o Inter, depois ele volta para São Paulo para jogar contra a equipe do São Paulo, depois ele vai lá para Minas para jogar contra o Atlético, depois vai para São Paulo de novo. Bom, essa seria uma rota que não seria tão interessante. Uma sequência de jogos que traria muitas viagens. Uma sequência melhor poderia ser: beleza, você joga em casa contra o Atlético, depois joga contra o São Paulo fora, continua em São Paulo para jogar contra o Corinthians. Então, tem formas que o número de viagens seria consideravelmente reduzido. Bom, agora eu vou falar sobre conjuntos independentes. Conjuntos independentes têm até algumas aplicações práticas menos usuais, mas sua importância é mais teórica, no sentido de provar que problemas computacionais pertencem à classe NP e de auxiliar como parte componente de outros algoritmos para solucionar problemas maiores. Bom, mas vamos à definição. Um conjunto independente de vértices I é um subconjunto dos vértices desse grafo, tal que não há aresta entre nenhum par de elementos em I. Então, no exemplo abaixo, a gente tem aqui 4 exemplos de conjuntos independentes. Eu tenho o conjunto independente 0 e 6, então veja que não há aresta, né, entre elementos desse conjunto, entre 0 e 6. Um outro conjunto independente é 1, 2, 4 e 5. Eu vejo que não tem aresta entre nenhum par dos elementos desse conjunto, todos eles são separados nesse grafo. E um último exemplo, que é um conjunto dependente trivial, que é o vértice 3. Bom, um vértice por si só já é um conjunto independente, pela definição aqui de conjuntos independentes.
Bom, é uma questão para vocês pensarem. Há alguma relação entre conjuntos independentes e coloração de vértices? Bom, a gente pode ver que os vértices que fazem parte de um conjunto independente podem sempre receber uma mesma cor. Inclusive, por coincidência aqui, né, até por fins didáticos, coloquei uma cor diferente para cada conjunto independente que eu quis mostrar. Mas os problemas eles são relacionados, inclusive eles pertencem, né, à mesma classe de problemas, né? Vamos ver adiante que é um problema NP completo também, mas eles têm algumas peculiaridades que são diferentes. Um conjunto independente maximal é um conjunto independente no qual não se pode adicionar vértices sem destruir a propriedade de independência. Então, nesse exemplo aqui, os conjuntos I1 e I2 são maximais. Bom, 0 e 6. Tem como adicionar mais algum vértice de modo que ele não esteja ligado nem a 0 nem a 6? Na verdade, não, né? Todos os vértices estão ligados já a pelo menos um desses dois vértices aqui. E com relação a I2, também não é possível. Não posso adicionar o vértice 0, porque ele já está ligado a vários aqui do grupo I2. Não posso adicionar o vértice 3, porque também já está ligado a vários. Nem o 6, porque já está ligado ao 5 aqui. Então, esses conjuntos são ditos maximais. Já I3 não é um conjunto independente maximal, porque ele pode ser acrescido sem problema nos vértices ou 0, teria um conjunto independente de dois vértices, ou até mesmo vértice 4 aqui. Já um conjunto independente máximo é o conjunto independente de maior cardinalidade possível. Ou seja, não há outro conjunto independente linha tal que a cardinalidade de linha é maior do que a cardinalidade de I, se esse I for um conjunto independente máximo. O número de dependência, denotado por αg, é a cardinalidade do conjunto independente máximo de um grafo. Então, nesse exemplo aqui, o conjunto independente máximo vai ser, de fato, I2, com 1, 2, 4 e 5. E, obviamente, o número de dependência vai ser 4, que é a cardinalidade desse conjunto. Bom, o 5 poderia ser substituído por 6 aqui, né? Não faz diferença. Teria um outro conjunto independente que também é máximo. Mas a cardinalidade é 4 aqui, né? O número de dependência continua sendo 4. Bom, encontrar um conjunto independente maximal é trivial através do algoritmo guloso. Bom, basta começar por um vértice qualquer, percorrer os demais vértices do grafo e verificar. Bom, se eu adicionar o 0 aqui, eu tenho a aresta do 0 para algum dos elementos que já estão aqui? Bom, se eu tenho, eu não posso adicionar. Próximo vértice, 2. Eu tenho a aresta do 2 para algum dos elementos que já estão aqui? Não tem, então posso adicionar. Vértice 3. Eu tenho a aresta do 3 para os elementos que já estão no conjunto dependente? Tem, então não posso adicionar. Vértice 1. Tem aresta para os elementos que já estão no conjunto dependente? Não, então posso adicionar. Vértice 5. Tem aresta para 1, 2 ou 4? Não, então posso adicionar. Vértice 6. Tem aresta para 1, 2, 4 ou 5? Tem, não posso adicionar. Então, é bem simples, né? Encontrar um conjunto dependente maximal. Já encontrar o conjunto dependente máximo é uma tarefa desafiadora. De fato, ainda não se conhece um algoritmo eficiente, ou seja, de ordem de complexidade polinomial, capaz de encontrar o número de dependência de um grafo. Esse problema é, de fato, também um problema NP completo aí, na teoria da complexidade. Agora, falar sobre cliques. Bom, um clique é um conceito, vamos colocar, oposto ao conceito de conjunto independente. Então, um clique sem um grafo é um subconjunto de vértices, tal que para todo vértice que faz parte desse clique, existe uma aresta ligando esses dois vértices no grafo. Então, vejamos o mesmo grafo de exemplo aqui. Eu tenho alguns exemplos de clique nesse grafo. Um deles, esse aqui, 3, 5 e 6. Então, nesse grupinho aqui, o 3 é ligado a todos os demais, são 5 e 6. O 5 é ligado a todos os demais, são 3 e 6. O 6 é ligado a todos os demais, são 3 e 5. Um outro exemplo de clique, agora de cardinalidade 2, é esse daqui, 5 e 6. Bom, todos os vértices estão ligados entre si, são apenas o par 5 e 6. Um outro exemplo é o 4 e 0, que é a mesma coisa.
E por fim, um vértice por si só, ele é um clique próprio aqui, né? Um clique trivial, podemos dizer assim. Mais uma vez, a gente está interessado, é difícil obter cliques com maior número de vértices. Um clique maximal, de forma análoga, é um clique que não está propriamente contido em nenhum outro clique, ou seja, é um clique, ele é maximal, se não permite adição de vértices sem perder essa propriedade de clique. Então, no exemplo aqui, o clique C1, que envolve 3, 5 e 6, ele é um clique maximal, porque eu não consigo incluir o 2, porque o 2 não está ligado a 5, por exemplo, então não posso incluir, nem a 6. Não posso incluir nenhum outro vértice, ok? Já o clique 4 e 0 também é maximal, porque eu não consigo incluir nenhum outro vértice de modo que eles estejam ligados a 4 e 0 ao mesmo tempo. Já o clique C2, que envolve 5 e 6, ele não é maximal. Ele pode ser aumentado com a inclusão do vértice 3 aqui, que já está ligado a ambos 5 e 6. Já o clique máximo é o clique de maior cardinalidade possível, denotado aqui por ômega-g, que é a cardinalidade desse clique máximo aqui. Então, nesse exemplo, o clique máximo vai ser 3, 5 e 6, e o número de clique vai ser 3. Bom, há uma relação forte, né, entre o problema do clique máximo e o problema do conjunto independente máximo. Da seguinte maneira, um clique máximo em um grafo, ele vai ser o conjunto independente máximo no grafo complementar desse grafo chamado G' e vice-versa. Então vejamos um exemplo. Aqui no grafo G, eu tenho que o clique máximo é 1, 2, 3, 4. É o cluster máximo aqui com o maior número de vértices. Bom, se eu pegar o grafo complementar de G, que seria esse aqui, com só essas duas arestas, o conjunto independente máximo seria composto dos mesmos vértices que fazem parte do clique máximo no grafo original. Okay? Bom, então, se eu tiver um algoritmo que resolve o problema do conjunto independente máximo, ele também resolve o problema do clique máximo. Basta eu pegar a minha entrada e transformar num grafo complementar e aplicar o mesmo algoritmo. Okay? Então, de fato, se o conjunto dependente máximo é NP completo, já disse anteriormente, essa transformação prova que esses problemas eles são intercambiáveis em tempo polinomial entre si. Logo, ou seja, em tempo polinomial eu consigo converter um problema de clique máximo em conjunto dependente máximo. Logo, ele também pertence à mesma classe de problemas NP completo. Então, a raiz da prova de que problemas são NP completos é transformá-los em um outro problema que já é conhecido como NP completo. Então, a propriedade interessante disso aqui, se você encontrar uma solução para um problema que é NP completo, ou um algoritmo polinomial, você consegue resolver todos os problemas que pertencem a essa mesma classe aplicando o mesmo algoritmo, basta transformar a entrada, que pode ser feita em tempo polinomial. Okay? Então, isso certamente seria um feito muito grande na computação aí, né? A questão do milênio, que eles costumam dizer, que se existe de fato um algoritmo polinomial para algum dos problemas NP completo. Até então não se encontrou e não se provou o contrário também. Bom, saindo um pouco dessa discussão filosófica, eu vou falar um pouco sobre emparelhamento em grafos agora. O emparelhamento, ou matching, em um grafo, é um subconjunto de arestas M, ao que nenhum par de arestas incide no mesmo vértice. Bom, então tem um grafo de exemplo aqui. Um possível emparelhamento seria esse daqui, que eu chamei de M mesmo, usando as arestas 0, 4, aresta 1, 2, aresta 3, 5 e, por fim, a aresta 6, 7. Então veja que nenhum par dessas arestas incide em algum vértice em comum. Okay? Eu não poderia, por exemplo, adicionar a aresta 0,2 aqui. Então, se eu adicionasse a aresta 0,2, ela está incidindo no 2, que já está coberto por uma aresta aqui, e no 0, que também já está coberto. Okay? Bom, um vértice que incide em alguma aresta do emparelhamento é dito coberto. Então, nesse exemplo,
todos os vértices estão cobertos por alguma aresta do emparelhamento. O emparelhamento vai ser chamado perfeito se ele cobre todos os vértices de um grafo. Então, nesse exemplo aqui, a gente já tem um emparelhamento que é perfeito. Todos os vértices estão cobertos por uma aresta aqui. Aqui também se aplica os conceitos de maximal e máximo. Um emparelhamento maximal é um emparelhamento no qual não pode ser incluído ou aumentado o número de arestas sem ferir essa propriedade de emparelhamento. O emparelhamento ele é máximo se não existir outro de cardinalidade maior. Então, aqui no mesmo grafo, eu tenho um exemplo de emparelhamento que é maximal, que é usando a aresta 0,1, e um outro emparelhamento que seria o máximo, que usa duas arestas aqui, as arestas 1, 2, 3, 0. Bom, em um grafo ponderado, ou seja, que tem um conjunto de pesos para cada aresta aqui, o emparelhamento de peso máximo costuma ser de relevância prática para ser resolvido. Ele é um emparelhamento cuja soma dos pesos é a maior possível. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho pesos nas arestas, de 6 vértices aqui para 6 vértices, para 3 vértices, e um emparelhamento de peso máximo é aquele cuja somatório dos pesos das arestas seja o maior possível. Nesse exemplo, peso máximo aqui é 16, usando as arestas 2, 5, 4, 1 e 0, 3. Okay? Apesar de não ser trivial para os grafos encontrar o emparelhamento de peso máximo, esse é um problema classificado como fácil ou resolvido na computação, porque existe um algoritmo eficiente que pode solucioná-lo em tempo polinomial, em específico o algoritmo húngaro, em pior caso de V ao cubo aqui, a passos. Esse problema também pode ser resolvido através de uma transformação num problema de fluxo em redes. A gente viu inclusive aquele exemplo da alocação de professores a disciplinas e suas compatibilidades indicadas como pesos, e como que isso pode ser formulado como um problema de fluxo em redes, para o qual já tem um conjunto de algoritmos, uma gama de estratégias para resolvê-lo. Então, esse é um problema que ele é um problema classificado como fácil na computação, porque tem várias estratégias eficientes já para resolver. Por fim, eu vou falar sobre planaridade em grafos. Um grafo ele é planar se admite uma representação sem cruzamento de arestas. Bom, o grafo K4 do exemplo aqui, ele é planar? Bom, se você tirasse a aresta 2, 3 e passasse ela aqui por fora, a gente veria que esse grafo é sim planar. Você pode representá-lo sem cruzamento de arestas. Tem uma solução aqui no slide. E para casos não triviais, como determinar se um grafo se ele é ou não planar? Bom, aqui a gente já tem um caso que é um pouco mais difícil. Bom, poderia talvez passar essa aresta por aqui, essa outra por aqui também, eliminando alguns cruzamentos, mas será que eu consigo eliminar todos os cruzamentos desse grafo? Bom, tem algumas estratégias e propriedades para determinar isso. Bom, primeiro, as propriedades importantes. Todo subgrafo de um grafo planar é planar. Isso aqui é bem óbvio, né? Se você tem esse grafo aqui, qualquer subgrafo dele, por exemplo, 0, 1, 3 aqui, também vai ser planar. Isso é bem óbvio. Bom, todo grafo que tem subgrafo não planar também é não planar. Bom, se você tem um grafo que você sabe que ele não é planar, se você tiver mais coisas aqui, ou mais vértices ou arestas, elas obviamente não vão transformar o grafo em planar. Não faz sentido isso. E por fim, uma constatação bem importante, que todo grafo contém K33 ou K5 como subgrafos é não planar. Recapitulando, K33 é um grafo bipartido completo, com 3 vértices no lado 1 e 3 vértices no lado 2, todas as ligações possíveis. E K5 é o grafo completo de 5 vértices. Bom, a teoria do limite de arestas ela pode auxiliar no processo de determinar se um grafo é planar ou não, mas ela não é uma condição necessária e suficiente. Okay? Ela auxilia em alguns casos. Então, se um grafo G é conexo e planar, com mais de 2 vértices e arestas, então essa propriedade deve valer. O número de arestas deve ser menor ou igual a 3 vezes o número de vértices menos 6. Então, no primeiro exemplo aqui,
A gente tem um grafo planar, a gente já sabe que ele é planar, a gente já viu ali, e essa equação bate. O grafo conexo planar deve atender essa propriedade. Bom, mas para grafos não planares, eles podem ou não atender essa propriedade. E aí que esse teorema não é completo. Okay? Ele é extremamente simples de verificar, mas infelizmente não é completo. Então, nesse exemplo aqui do K5, ele consegue demonstrar a não planaridade tranquilamente. Então, a gente tem aqui 10 arestas, 3 vezes 5 vértices menos 6, vai dar que 10 não é menor ou igual a 9. Ele não atende limite de arestas, então ele não pode ser um grafo planar aqui, ok? Mas há grafos não planares que atendem esse limite de arestas. Então, bom, esse limite de arestas pode ser usado. Se o grafo não atende o limite de arestas, ele já pode ser provado não planar. Esse caso aqui. Bom, se o grafo atende o limite de arestas, a gente não pode tirar conclusões porque ele pode ser planar ou não. Um exemplo é o K33 aqui. Bom, o K33 ele atende o limite de arestas, 9 menor ou igual a 12, mas ele é conhecido por não ser planar. De fato, o teorema completo para provar planaridade em grafos é o teorema de Kuratowski. Ele diz que um grafo ele é planar se, somente se, ele não contém um subgrafo que é uma subdivisão dos grafos K5 ou K33. Bom, vamos de um grafo. Subdivisão resulta simplesmente da inserção de vértices em uma aresta. Esses vértices seriam de grau 2. Então, um exemplo aqui de subdivisão seria essa. Tem um K5 aqui. Bom, eu poderia inserir quantas vértices eu quisesse dentro nessas arestas aqui, desde que eles sejam vértices de grau 2. Então, eu poderia colocar um 5 aqui, um 6 aqui, um 7 aqui. Bom, de fato, esses vértices de grau 2 eles não fazem diferença para a planaridade. Bom, você pode interpretá-los como uma aresta direta aqui. É isso que essa especificidade diz, né? Bom, se houver vértices de grau 2, você pode ignorá-los. Na essência, o grafo é planar se ele não contém K5 ou K33 em sua estrutura. Okay? Felizmente, há algoritmos polinomiais que conseguem averiguar a planaridade baseados no teorema de Kuratowski. Então, esse também é um problema considerado resolvido na computação. Então, era isso. Isso fecha o nosso conteúdo sobre teoria dos grafos, um curso bem abrangente. E foi uma espécie de um resumo aqui, né, dos capítulos 5, 6 e 9 do livro que eu estou seguindo aqui. Muito obrigado pela atenção.